A primeira pergunta, ela é assim: a Bíblia discorda do Espiritismo? Vou repetir. A Bíblia discorda do Espiritismo? Essa pergunta, ela requer uma resposta e não seja apenas sim e não. Até porque um dos aspectos da doutrina espírita é o filosófico. A doutrina espírita, ela está compreendida entre três aspectos, né? Científico, onde ela vai provar a existência do mundo espiritual e a ligação que existe desse mundo espiritual com o material. Filosófico, onde ela vai nos mostrar dentro de uma explicação, dentro da lógica, da razão, do raciocínio, os fenômenos espíritas, as leis da natureza. E uma vez compreendido esses dois princípios, aí nós temos como consequência o religioso, que é ajudar o ser humano a ser uma pessoa melhor e se aproximar mais de Deus. Então, dentro desse aspecto filosófico, a nossa resposta não pode ser só sim nem não, né? Mas nós gostaríamos de iniciar com as palavras de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então vejamos, primeiramente vamos recorrer ao evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 17, onde Jesus diz que não veio destruir a lei. Em que contexto ele falou isso? Jesus, quando ele começou a sua missão, digamos assim, ao público, né? Ele começou a falar a grandes pessoas, a grande quantidade de pessoas, quando ele começou a curar as pessoas, quando ele começou a preencher o interior, o vazio daquelas pessoas, começaram a questionar. Porque, por exemplo, a lei mosaica dizia que não era para curar no sábado. Jesus estava curando no sábado. Como tantas outras coisas. O costume dos fariseus era comer sem lavar as mãos. Quando Jesus, convidado a uma casa de um fariseu para fazer uma refeição, ele propositadamente, de propósito, ele começa a comer sem lavar as mãos. E aí ele vai sempre aproveitando as oportunidades para deixar ensinamentos e reflexões. E muitas outras vezes ele vai criando a situação para poder deixar o ensinamento e a reflexão. Então começaram a questionar que ele estava indo contra as leis de Moisés. E baseado nesses questionamentos, veio o pronunciamento de Jesus, como foi falado aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E da mesma forma, o Espiritismo afirma que não veio destruir as leis, os ensinamentos de Jesus e nem tampouco as leis do Antigo Testamento. Alguém pode até dizer que o Antigo Testamento não tem importância. No entanto, não é o que pensa o orientador espiritual dos trabalhos do Chico Xavier, Emmanuel, no livro O Reformador. Ele vai dizer, ele vai falar a importância que tem o Antigo Testamento para a humanidade e para a doutrina espírita. Que eu deixo como sugestão de leitura. O Consolador. Bem, então vejamos, dentro desse princípio, o Espiritismo,
podemos dizer assim que a Bíblia, nós temos aí uma data de aproximadamente 4.000 anos. Ela é um conjunto de livros que vem mesmo antes de Jesus Cristo. Então vejamos, o Espiritismo, ele surgiu, embora as verdades espirituais, elas sejam reveladas à humanidade desde todos os tempos da época da humanidade, devido à misericórdia de Deus para conosco, por diversas vozes, mas o Espiritismo, ele surgiu no nosso planeta através de um professor francês, filósofo, chamado Hippolyte Léon Denis Rivail. Então, as comunicações, os fenômenos chamados mesas girantes começaram a surgir, e ele, como cientista também, uma pessoa cética, então, convidado para assistir um fenômeno desse, ele disse que não pode. Uma mesa que não tem inteligência dá resposta inteligente. Então, quando ele vai assistir o fenômeno, ele percebe que existe algo mais por trás daquele fenômeno. E aí, nos seus estudos aprofundados, os espíritos começaram a se comunicar em várias partes do mundo e mandar essas comunicações para esse senhor, Hippolyte Léon Denis Rivail. E ele usou o método da comparação. Aquelas que tinham método científico, aquelas que tinham o mesmo teor, ele juntou um grupo. E aquelas que não tinham o mesmo teor, ele dispersou. E começou a pesquisar essas comunicações espirituais. E nessa pesquisa, ele começou a perceber que ali estava nascendo um corpo de uma nova doutrina. E como já existiam tantas outras doutrinas, dentre elas o espiritualismo, que acredita em alguma coisa, que a vida continua após a morte, mas não acredita como, mas que não explica que aqueles que morreram possam se comunicar com os que estão aqui, e o que ele estava estudando era algo diferente, então ele viu que precisava de um nome diferente, para não ser confundido com qualquer outra coisa. E aí ele deu o nome de Espiritismo. E com seus estudos, com aquele corpo criado daqueles ensinamentos, ele viu que ele daria um livro, que ele deu o nome do Livro dos Espíritos. E para assinar o livro, como ele já tinha várias outras obras de matemática, de geometria, de gramática e outras mais, então ele adotou um outro nome, chamado Allan Kardec, para não ser confundido com as suas obras. Então, o lançamento do Livro dos Espíritos foi no dia 18 de abril de 1857. A doutrina espírita, ela surge para a humanidade publicamente no dia 18 de abril de 1857. Aí surge o Espiritismo. Mas o que acontece é que a gente vê em várias Bíblias, por exemplo, a condenação ao Espiritismo e a palavra Espiritismo. E aí a gente convida a um raciocínio. Se a Bíblia tem data de aproximadamente 4.000 anos, que antecede, digamos assim, são anos que até mesmo chegam a anteceder a era cristã, a Jesus Cristo. Então, como pode uma palavra que surgiu em 1857, ela está dita antecipadamente, antes mesmo dela existir? Uma questão de raciocínio. Mas existem aí alguns princípios, alguns pontos. Essa resolução nós deixamos para vocês. Nosso papel é apenas convidar um raciocínio, né? Então vejamos,
Um estudioso chamado Severino Celestino, ele começou a fazer algumas pesquisas e fez uma análise de várias Bíblias, de vários escritos. E essa pesquisa foi uma pesquisa de 10 anos. Uma pesquisa de cunho científico, não é de cunho religioso. E ele lançou a obra analisando as tradições bíblicas. Embora ele seja espírita. Bem, então digamos assim, que os originais, eles vêm no hebraico. Depois, algumas coisas, alguns capítulos passaram pelo aramaico. A tradução disso aí, a primeira tradução foi para o grego, depois para o francês, depois foi traduzido para o inglês, depois para o espanhol e por aí depois, somente depois, chegou a tradução em português. Então, o que é que nós estamos aproveitando desse estudo desse senhor conhecidíssimo no meio espírita, Severino Celestino? A análise que ele fez dessas traduções, e ele percebeu que, de acordo com essas traduções, muitas alterações foram feitas. Alterações de cunho mesmo religioso, porque foi impregnado por quem estava traduzindo. Aí a gente começa a entender de onde possivelmente tenha surgido a palavra espiritismo na Bíblia. Assim como a palavra médium. Tem algumas Bíblias que falam da palavra médium. A palavra médium, ela também foi criada pelo Allan Kardec, para diferenciar. E essa data, como já foi dito, 18 de abril de 1857. Então, quando a gente lê um texto bíblico, é preciso a gente saber algumas coisas. Primeiro, quando ele foi escrito? Então, há quase 4.000 anos. Segundo, para quem foi escrito? Ele foi escrito para pessoas que acreditavam em vários deuses, que nós chamamos de politeístas. Depois, por que foi escrito? Então, dentro dessas análises, quando a gente começar a encontrar essas respostas, nós vamos começar a compreender muitas coisas. Gostaria de convidar a uma leitura também em Deuteronômio, capítulo 18, item 9 a 13. Nessa citação, Deuteronômio, capítulo 18, item 9 a 13, vai falar da proibição de consultar os mortos. Pronto, ele é claro. Ele vai falar da proibição de consultar os mortos. Porque algumas pessoas podem até pensar que a Bíblia condena o espiritismo, é contra o espiritismo. Um dos pontos é a consulta aos espíritos desencarnados, às pessoas que morreram. E aí nós vamos encontrar essa citação em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 13. Mas eu também gostaria de convidar uma pesquisa, uma leitura um pouco mais apurada no Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 17, versículo 2 a 9. O que é que consta lá? Lá consta o seguinte, que Jesus convida 3 dos seus apóstolos para orar no monte, altas horas da madrugada. E eles começam a entrar no estado de sonolência, Jesus volta, acorda eles dormem de novo, Jesus volta, acorda eles, por 3 vezes. E por fim, quando eles já estão despertos, que começam a orar, quando olham para Jesus, veem Jesus cheio de luz, resplandecente de luz, em vestes brancas, conversando com Moisés e Elias. E aí eu gostaria apenas de fazer uma observação. Moisés, ele viveu no tempo do faraó Ramsés II,
que ele reinou entre 1279 e 1212, antes da era cristã, da era comum. Jesus, ele nasceu aproximadamente 4 anos antes da era comum, da era cristã. E se a gente for fazer uma comparação aproximadamente, lógico que são dados históricos que a gente não pode dar com precisão, nós temos aí uma diferença entre Jesus e Moisés de 1200 anos. Ou seja, quando Jesus nasceu, Moisés já tinha morrido há 1200 anos atrás. Elias tem aí aproximadamente uma data de 9 séculos antes de Jesus nascer. 900 anos. Então Jesus estava conversando com 2 espíritos desencarnados. E se alguém puder interpretar que houve uma proibição lá no Deuteronômio da consulta aos mortos, Jesus veio desfazer isso aí. Porque ele mesmo estava conversando com 2 espíritos desencarnados. E aqueles que acreditam em Jesus acreditam que ele é o enviado de Deus. Então, vejamos um outro ponto também, é a ressurreição e a reencarnação. Alguns podem dizer, a Bíblia não fala de reencarnação. Nem pode falar. Pelo menos não é para falar, embora tenha algumas Bíblias que tem a palavra reencarnação. Por quê? Porque essa palavra também surgiu com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, em 1857. Foi criado por ele, inspirado pelos Espíritos. Porque ele queria dar uma diferenciação entre a palavra, o entendimento de ressurreição e reencarnação. Porque nós vamos ver que os fariseus, eles acreditavam, só não tinham a ideia precisa. Os judeus, eles acreditavam. Aonde é que vai ter isso, Léo? Vai ter no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. Depois da conversa de Jesus com Elias e Moisés, que ele termina de orar, ele desce o monte, e os apóstolos perguntam, Senhor, mas as Escrituras nos diz que Elias virá primeiro? E ele responde, diz. E ele veio, e foi feito tudo o que era preciso fazer. E aí o apóstolo diz, então os apóstolos, os discípulos acreditavam que Jesus estava falando de João Batista. Ora, se João Batista é contemporâneo de Jesus Cristo, diga-se de passagem, primo. Se viram João Batista nascer, então João Batista só poderia ser Elias reencarnado e não ressuscitado. Porque a ideia da ressurreição é o espírito que morre, ele volta a viver no mesmo corpo. O que a ciência comprova não ser possível. E o Allan Kardec utilizou da palavra reencarnação para dar uma precisão sobre a ideia. Que o espírito, a pessoa desencarna e ela volta a viver em um corpo diferente. E ainda vamos encontrar várias outras passagens, como por exemplo o cego de nascença. Jesus vai passando para os apóstolos, um cego, que já tinha nascido cego. E aí os apóstolos perguntam, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Ora, vamos pensar, vamos raciocinar. Se o homem já nasceu cego, como é que ele poderia ter pecado? A não ser que ele existisse antes de nascer. Essa é a ideia. Então essa ideia, ela estava envolvendo os judeus. E por incrível que pareça, Jesus ele não condena a ideia. Ele não combate a ideia. Ele confirma. Nenhuma coisa nem outra. Mas eles vieram para que se cumpra nele a vontade de Deus. Como também a parte de Nicodemos.
que Jesus vai falar que ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo, para Nicodemos. Então, esses pontos seriam supostos pontos que alguém poderia afirmar que a Bíblia vai contra o Espiritismo. E aí nós estamos mostrando que não. Pelo contrário, a Bíblia completa o Espiritismo. E podemos dizer que o Espiritismo completa a Bíblia. O Allan Kardec, em um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre as 3 revelações. A primeira, Moisés. A segunda, Jesus. E a terceira, o Espiritismo, que seria o Consolador prometido, do qual Jesus havia falado que não nos deixaria órfãos, mas que mandaria o Consolador prometido. Por quê? Porque o seu que nos faria relembrar e nos contar outras coisas. E aí algumas pessoas vai começar a parar para pensar, relembrar. Por quê? Porque foi esquecido. Jesus falava de linguagem de uma forma figurada. Por quê? Porque as pessoas não tinham entendimento suficiente para entender, capacidade intelectual, moral e evolutiva para entender o que ele tinha para falar. Era preciso dar tempo à própria ciência para entender as coisas que Jesus tinha para falar. Que hoje a doutrina espírita, o Espiritismo está mostrando. Então veja a palavra utilizada por Allan Kardec. Ele não fala de lei, ele fala de revelação. Porque a revelação ela liberta, ela orienta, ela esclarece. Então é mais ou menos isso aí, né, que a gente espera ter podido responder a pergunta da pessoa que fez, né? Então, como eu disse, é uma pergunta que não pode ser respondida somente com sim e com não. Então tem que ter uma fundamentação, né, dentro de uma lógica, dentro de uma razão. Porque o próprio Allan Kardec, no início da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então a gente finaliza aqui a pergunta.